Boa tarde a todos. Às 14 horas e 4 minutos, declaro aberta a 87ª Sessão Ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, hoje, quinta-feira, 14 de novembro de 2019. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Sem expediente, senhor presidente. Obrigado. Comunicação, indicações e propostas. Comunico à Corte que na tarde de ontem estivemos na zona eleitoral na cidade de Ceará Mirim. Estive na companhia do Dr. Ricardo Tinoco e do assessor da presidência, Dr. Arnaud, e lá nos reunimos com o Dr. Petson, o juiz da comarca da zona eleitoral, em que ocorrerá a eleição suplementar no dia 1º de dezembro. E nos foi passado a informação de que tudo corre dentro da normalidade e que há apenas uma impugnação, não é isso, de um registro de candidatura que me parece logo chegará aqui à Corte para ser julgado. Na manhã de hoje, já depois de pernoitar na cidade de Macau, fomos até Pendências, zona eleitoral, que tem como termo a cidade de Alto do Rodrigues, que também terá eleição suplementar, e lá fomos recepcionados por Dr. Arthur, servidores, e também nos foi passada a informação de que tudo corre dentro da normalidade. Houve 2 registros de candidatura lá em Alto do Rodrigues, um deles foi impugnado, o registro deferido, e que teve o recurso já com razões e contra-razões e que subiu aqui ao tribunal. Então, considerando que a eleição é dia 1º de dezembro, né, aquele que for sorteado, para que tenha agilidade aí, para que a gente possa julgar antes de que aconteça a eleição. E considerando também o nosso calendário, a nossa última sessão é na próxima terça-feira, não é isso, doutora Lígia? Dia 26. Então, são essas as comunicações que tem uma Corte. Desembargador Cornélio. Não tenho. Doutor Carlos Wagner. Senhor presidente, sem comunicações e proposições. Doutor Geraldo Mota. Obrigada. Doutor Ricardo Tinoco. Sem proposições. Doutora Adriana Magalhães. Sem comunicações, senhor presidente. Doutor Fernando Jales. Sem comunicações, senhor presidente. Então, iniciemos os julgamentos. O primeiro deles é prestação de contas número 1391, diz 47, do ano 2018. Relatoria do desembargador Cornélio Alves. Requerente, Comitê Estadual do Partido Comunista do Brasil. Advogado Dr. Vanderlei Alessandro Costa Silva. Responsáveis, Vital Nogueira de Souza e Antenor Roberto Soares de Medeiros, ambos sem advogado cadastrado nos autos. E restou anotado aqui na papeleta que, após o voto do relator, em consonância com o parecer da CAS e a manifestação do Ministério Público Eleitoral, votou pela desaprovação das contas. Na sequência, pediu vista dos autos o juiz eleitoral Carlos Wagner. Os demais declararam aguardar o voto vista. Está em mesa, doutor Carlos Wagner? Está em mesa, senhor Vossa presidente. Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu não vou proferir voto escrito, mas oral, considerando que eu vou tecer algumas considerações rápidas. E na última sessão, da qual participei, pedi vista dos autos para analisar 2 pontos apontados e considerados pelo eminente relator como irregularidades capazes de ensejar a desaprovação das contas. O primeiro desses pontos seria exatamente retardo, o atraso na abertura de conta bancária da campanha eleitoral. Era para ter sido aberta a conta até o dia 15 de agosto do ano 2018, e a conta só foi aberta no dia 27 de agosto. Eu fui examinar quais teriam sido as razões pelas quais houve esse atraso de 15 dias na abertura da conta bancária,
e verifiquei que supostamente os motivos alheios à vontade do partido político não são razoáveis. Alega o partido prestador de contas que outorgou um mandato procuratório para um terceiro efetuar essa abertura de conta e o banco exigiu que fosse representado pelo presidente do partido. E isso teria sido um embaraço para dificultar essa abertura no prazo legal até o dia 15 de outubro, porque a partir do dia 16 era o início da campanha eleitoral. No entanto, não me convence, não me impressiona esse argumento, no sentido de que para o presidente, somente o presidente, ter condições de abrir pessoalmente, fisicamente, essa conta, uma demora de 12 dias, considerando que o período eleitoral hoje é extremamente curto e certamente 12 dias proporcionalmente é um prazo, um lapso temporal relativamente considerável. Então, nesse ponto, de fato, o juízo negativo a respeito da desaprovação das contas. No outro, que eu também tive dúvidas, sobretudo pela informação constante do parecer conclusivo da CAS, que apontou que o partido político teria violado o artigo 9º, parágrafo 10 da resolução que trata da prestação de contas, que é a resolução 23.553 de 2017. Nesse ponto também, me parece que houve, embora tenha havido um equívoco da conclusão a que chegou a Comissão de Análise de Contas, ao interpretar analogicamente a hipótese do inciso 2º do parágrafo 6º do artigo 9º, quando lá fala apenas na situação em doação estimável em dinheiro, que se trataria de sede ou material de propaganda eleitoral, não é o caso. O que se trata aqui é uma hipótese em que houve um contrato celebrado por um candidato pertencente ao partido com um contador, uma contadora, para que doasse uma doação de serviço. Essa doação de serviço é uma doação estimável em dinheiro e deve não apenas ser emitido o recibo eleitoral, mas também ser efetuado o registro. Nem o recibo eleitoral foi emitido, nem muito menos o registro na prestação de contas que esse candidato, Antenor Roberto, apresentou à época na sua prestação de contas no momento oportuno que apresentaram. Então, diante dessa circunstância em que não houve a demonstração nem do registro e nem muito menos da emissão do recibo eleitoral desse serviço, que seria possível, há total e plena possibilidade de haver entre os candidatos e partidos doações, não apenas financeiras, mas doações também de bens e serviços, que são aqueles estimáveis em dinheiro. Então, considerando esses aspectos, também considero que, neste ponto em particular, as contas apresentadas pelo partido devem ser julgadas como desaprovadas. Considerando todo esse contexto, mesmo existindo 7 inconsistências, das quais 2 delas levam à desaprovação, eu voto acompanhando o eminente relator, senhor presidente, para considerar desaprovadas as contas apresentadas pelo partido requerente da prestação de contas. É como voto. Desembargador Cornélio considerava as 7 para desaprovação ou somente as 2 também? Eu acho que sim, mas... Acredito que sim, porque as outras eram meras irregularidades. Perfeito. Doutor Geraldo Mota, como vota Vossa Excelência? Com o relator, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Com o relator. Doutora Adriana. Com o relator, senhor presidente. Doutor Fernando Chaves. Com o relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, autuado como petição, número 231/50, ano 2019, relator Dr. Carlos Wagner, peticionante juízo da 6ª Zona Eleitoral, Ceará Mirim, peticionado Joás Oliveira Mendes da Silva, sem advogado cadastrado,
assim como Deise Elane Bezerra Neves e Carlos Alberto de Carvalho Pereira. Está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de processo administrativo instaurado pelo juiz da 6ª Zona Eleitoral a partir de notícia de infração eleitoral recebida pelo sistema Pardal na apuração do suposto uso de trator da Prefeitura Municipal de Extremóis em benefício da candidatura ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. O Ministério Público oficiando perante a 6ª Zona Eleitoral, considerando que os fatos envolvem suposto ilícito civil eleitoral relativo às eleições de 2018, opinou pela remessa dos autos a este regional por entender ser o órgão competente para apreciação da matéria. O juízo da 6ª Zona Eleitoral, acolhendo manifestação da Promotoria Eleitoral, determinou a remessa dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para conhecimento e adoção das providências cabíveis. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral requeriu o arquivamento do feito com base no transcurso do prazo decadencial para o ajuizamento de ações de natureza eleitoral, em especial da representação por conduta vedada aos agentes públicos. É como é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? De fato, não há dúvida nenhuma de que houve aí uma decadência, pois as representações por conduta vedada aos agentes públicos devem ser promovidas mediante representação na forma do artigo 73, parágrafo 12 da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, e essa representação só poderá ser ajuizada até a data da diplomação. Então, como até então não foi promovida a representação por conduta vedada no prazo legal, é forçoso reconhecer a existência da decadência do direito de ação, inviabilizando qualquer atuação dos entes legitimados previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Razão pela qual, em consonância com a promoção ofertada pela Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo arquivamento do feito diante da decadência da representação possível, direito do exercício da representação por conduta vedada aos agentes políticos. É como voto, senhor presidente. Doutor Geraldo Mota, como vota Vossa Excelência? Doutor Ricardo Tinoco. Doutora Adriana Magalhães. Com o relator, senhor presidente. Senhor presidente, eu afirmo suspeição para participar do julgamento. Suspeição anotada. Desembargador Cornélio Alves. Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, a prestação de contas número 1126, diz 45 anos 2018, relator juiz eleitoral Geraldo Mota, requerente Renato Fernandes da Silva, advogado Dr. Caio Vitor. Está em mesa? Vossa Excelência tem a palavra. Em análise à prestação de contas do requerente que foi nominado por Vossa Excelência e cujas contas a comissão de análise manifestou pela desaprovação, em virtude das seguintes irregularidades: entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, efetivação de gastos em data anterior à entrega da prestação de contas parcial, mas não informado à época, ausência de comprovação dos gastos realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os quais totalizaram a importância de R$ 23.500, realização de despesas com hospedagem no valor de R$ 840, sem comprovação de pagamento e sem assunção da dívida pelo partido, realização de despesas após a data da eleição. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral também opinou pela desaprovação das contas. E ao relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? No tocante às duas primeiras irregularidades que foram apresentadas, que são entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha e a efetivação de gastos em data anterior à entrega da prestação de contas parcial, mas não informado à época, constata-se que se trata de meras irregularidades e não possui a gravidade suficiente para ensejar a reprovação das contas, configurando-se como falhas meramente formais. E aqui eu transcrevo precedentes deste tribunal, de relatoria do Dr. Vladimir Soares Capistrano, de relatoria do Dr. Zé Dantas de Paiva e também do relator Francisco Glauber Pessoa Alves, todos no mesmo sentido. Contudo, em relação à terceira irregularidade,
destacada no parecer técnico, consistente na ausência de comprovação dos gastos realizados com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, constitui vício extremamente grave, indicando inaceitável malversação de recursos públicos. No caso concreto, as despesas contraídas junto aos fornecedores impressão gráfica e edição limitada no valor de R$ 3.100 e Vitor Hugo Bezerra B. Noé no valor de R$ 20.400, compensada com cheques, permaneceram sem comprovação. No que se refere às despesas de material de impressão, contratadas com fornecedor impressão gráfica e redia limitada, o candidato registrou a sua prestação de contas a existência de 3 notas fiscais de confecção de material de propaganda. Foram aqui anotadas os respectivos valores de R$ 15.800, R$ 3.100 e R$ 4.290, as quais foram pagas por meio de cheques também. No entanto, o órgão técnico não detectou a nota fiscal, que foi apontada como de 39,05, referente ao gasto no valor de R$ 3.100, revelando também irregularidade na comprovação dos gastos custeados com recursos do fundo de campanha. Da mesma forma, com relação aos gastos contratados junto ao fornecedor Vitor Hugo Bezerra B. Noé, nesse caso em particular, a irregularidade afigura-se ainda mais grave, posto que a despesa, no valor considerável, R$ 20.400, foi realizada junto a uma pessoa física, sem haver nos autos qualquer especificação quanto à descrição do serviço prestado, o que foi integralmente pago com recursos do fundo de campanha. Então, essas irregularidades são graves e ensejam a desaprovação. E ainda mais, não tendo o candidato diligenciado juntada a documentação pertinente à comprovação da irregularidade dos gastos realizados com recursos públicos, subsiste irregularidade grave, comprometedora da regular prestação de contas, sendo suficiente para ensejar a sua reprovação, sem prejuízo da necessidade de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional. Ainda assim, identificou-se na prestação de contas a realização de uma despesas com hospedagem contraída durante a campanha eleitoral sem a comprovação de quitação, razão pela qual pugnou em seu relatório preliminar pela intimação do candidato para comprovar a assunção da dívida de campanha e do partido político, nos termos do artigo 35, parágrafo 3º da Resolução 23.553. O prestador de contas esclareceu que houve equívoco no registro da hospedagem como gasto de campanha, que teria efetuado o pagamento das despesas com recursos próprios, sem envolvimento de qualquer dinheiro de campanha. Entretanto, apesar da justificativa do candidato, observa-se que a aludida despesa encontra-se efetivamente registrada no extrato de prestação de contas, com despesa eleitoral e como dívida de campanha no valor de R$ 840. Na espécie, cumpre destacar que, apesar das ponderações do candidato, no sentido de que efetuar o pagamento com recursos próprios, não há qualquer comprovação quanto ao adimplemento da obrigação, seja com recursos públicos, seja com recursos próprios, de modo que subsiste a irregularidade concernente à existência de dívida de campanha não paga pelo candidato e não assumida pelo órgão da direção partidária. Ademais, mesmo que se considere justificativa do candidato que efetuar o pagamento com despesas com recursos próprios, ainda assim subsistiria a irregularidade quanto ao pagamento das despesas com recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha, caracterizando outra irregularidade gravíssima, capaz de também ensejar a reprovação de contas. E ainda assim, por conseguinte, mesmo considerando que o montante da despesa, R$ 840, representante apenas de 0,13% do montante total de recursos gastos na campanha do candidato, que foi R$ 636.631,05, a inconsistência revela-se grave em face da própria incongruência das informações prestadas pelo candidato que, apesar de afirmar que a despesa com hospedagem não seria gasto de campanha, manteve o registro daquele gasto em sua prestação de contas retificadora. De sorte que a aludida irregularidade corrobora com a falta de transparência e confiabilidade na demonstração contábil, devendo ser levada em consideração para fins de sua desaprovação. E o último item apontado, o parecer técnico evidenciou a realização de 2 despesas após o dia da eleição, sendo uma delas no dia 9 de outubro de 2018, no valor de R$ 5.900, referente à locação de um veículo, e outra em 10 de outubro de 2018, no montante de R$ 2.000, referente à confecção de santinhos.
A respeito desses gastos, o candidato esclareceu que o atraso na emissão das notas fiscais seria decorrente de problemas técnicos relacionados ao sistema de emissão de lançamentos daqueles documentos, circunstância que, aliada ao seu baixo percentual, 1,36%, não constituiria óbice ao reconhecimento da regularidade das contas. Contudo, a simples alegação, sem qualquer comprovação quanto à efetiva ocorrência do alegado problema técnico na emissão das notas fiscais, não é suficiente para afastar a irregularidade. Por esta razão, senhor presidente, eu estou acompanhando o parecer do Ministério Público Eleitoral, da Procuradoria Regional Eleitoral, para votar pela desaprovação das contas de Renato Fernandes da Silva, relativas à candidatura ao cargo de deputado federal, eleições de 2018, com a necessidade de devolução da importância de R$ 25.500, devidamente atualizada. É como voto. Doutor Ricardo Tinoco. Acompanho integralmente o relator. Doutor Adriano Magalhães. Doutor Fernando Jales. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Também acompanho. Doutor Carlos Wagner. Também acompanho, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Os 3 processos seguintes são na relatoria, doutor Adriano. Eu pediria que identificasse e que já... Pois não, senhor presidente. O primeiro deles, a prestação de contas 0601014, dígito 76 de 2018, cujo requerente é Jeane da Silva Marinho Canário, eu estou indicando a retirada de mesa, porque há uma petição apresentada pela requerente, juntando vários documentos, datada do dia de hoje. Então, tendo em vista que não houve tempo hábil para análise dessa nova documentação, eu vou indicar como não mesa e virá na próxima sessão, então. Na próxima será julgado, não é isso? Isso. Perfeito. O próximo é a prestação de contas 0601196, dígito 62 de 2018, cujo requerente é Jerônimo Alves. Versam os autos sobre prestação de contas de campanha do candidato Jerônimo Alves, concorrente não eleito ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2018. Publicado o edital, houve o decurso do prazo sem impugnações, ato contínuo. A SACEP constatou a ausência de movimentação financeira de qualquer espécie nas contas, apresentando de imediato parecer técnico conclusivo, no qual apontou a existência de irregularidades nas contas apresentadas pelo candidato, quais sejam a ausência de instrumento procuratório devidamente assinado pelo prestador de contas e a ausência de abertura de conta bancária. Ao final, o órgão técnico opinou pelo julgamento das contas como não prestadas e, caso sanado o defeito de representação processual candidato, após sua intimação, recomendou a desaprovação das contas, em face da existência de irregularidade grave e insanável, a ausência de conta bancária. Devidamente intimado, o candidato peticionou nos autos, sanando o defeito na sua representação processual, bem como esclarecendo que houve sim abertura da conta bancária, inclusive com a apresentação dos correspondentes extratos. Em nova manifestação técnica, a Cássio opinou pela aprovação das contas e, com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se igualmente pela aprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota, Vossa Excelência. O voto é bem breve, está posto, mas, diante do claro cenário de ausência de impropriedades e irregularidades presentes nas contas em análise, o feito deve forçosamente convergir para aprovação. E, desta forma, eu estou encaminhando meu voto pela aprovação das contas de campanha apresentada por Jerônimo Alves, candidato não eleito ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2018, tudo em consonância com o parecer do órgão técnico e também em harmonia com o entendimento ministerial. É como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. O seguinte. É a prestação de contas 0601574, dígito 18 de 2018, cujo requerente é Miguel Pinheiro da Silva. Versam os autos sobre prestação de contas de campanha do candidato Miguel Pinheiro da Silva, concorrente não eleito ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2018. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais emitiu parecer técnico conclusivo, apontando como única irregularidade a ausência de instrumento de procuração do advogado para representar o candidato nos autos, o que conduziria, portanto, ao julgamento das contas como não prestadas. Devidamente intimado, o candidato deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação acerca da irregularidade apontada no parecer técnico. Instada a se manifestar, outra Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, em decorrência de vício na representação processual do candidato, acrescentando que, em caso de regularização do vício até a data do julgamento, opina aquele órgão pela aprovação das contas com ressalvas. É o relatório, senhor presidente.
Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Matéria já bem conhecida da Corte, analisamos idênticos casos a esses. Intimado, o requerente não regularizou a sua representação processual e, desta forma, eu estou encaminhando meu voto pelo julgamento das contas como não prestadas do candidato Miguel Pinheiro da Silva, referentes à disputa no cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, aplicando-lhe o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas. É como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Não há. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. Algum outro processo em mesa que não tenha sido apregoado? Não há. Também não temos processo administrativo. Antes de encerrar a sessão, eu pedi aqui o auxílio da doutora Lígia. Nós temos ainda 52 prestações de contas. E eu pedi para informar os gabinetes a quantidade de cada um. Falei aqui com a doutora Caroline, os que estavam lá já estão sendo devolvidos. Agora tem um detalhe, nós temos mais uma sessão para poder atender ao prazo, né, que seria 28, a nossa última sessão é dia 26, né? 29. E aí tem... 19 e 26, né? Duas sessões. Tem mais... 19 e 26. Sim, nós temos. Eu já estou enxergando como 26 sendo a última sessão. Porque tem 7 processos que estão na SPF e na CAS. E aí eu falei com a doutora Lígia aqui para que já dê prioridade lá para que hoje ainda esses processos cheguem aos gabinetes. Então pediria aí a compreensão dos senhores para que, se possível, possamos atender aí ao prazo estabelecido. Então, algum outro registro que queiram fazer? Presidente, em relação a esse prazo, tem que se observar que o setor, ou algum técnico competente, tem que mandar os processos. Porque eu estou sem nenhum processo lá para... Todos já estão pautados, aí a previsão de pauta. Já? Eu tenho só 2 lá. Aqui na relação está desatualizado, estavam 4 ainda lá. É porque vão ser pautados na próxima sessão, na próxima semana. Aí eu vou ficar só com 2 que estão nos órgãos técnicos. E esses do órgão técnico, é o que eu disse, tem 2 que estão na CAS e 7 na SJ, mas que hoje ainda, doutora Lígia, para que cheguem aos gabinetes. Então, às 14h31, eu declaro encerrada a presente sessão.